Oi, pessoal, boa noite. Hoje vai ser minha segunda live oficial e eu vou usar essa oportunidade para falar um pouquinho sobre a questão de vir estudar no Canadá. Eu não pretendo usar esse vídeo para falar sobre regras de como estudar no Canadá, porque essas informações, elas já são muito divulgadas em vários grupos, outras empresas falam bastante, PGWP, que escola é privada, escola pública, mínimo de tempo de curso para ter work permit. Na verdade, a minha intenção em fazer esse vídeo não é para falar sobre regras e procedimentos com relação a estudos no Canadá, porque isso é relativamente simples de obter informações até no próprio site do governo do Canadá. Bom, o que acontece? Eu resolvi fazer esse vídeo para colocar alguns pontos da maneira como eu enxergo a questão do estudo no Canadá, principalmente visando a imigração. Existem muitas pessoas que usam o argumento de que vão imigrar pela imigração e até empresas que dizem que existe categoria de imigração pelo estudo. Eu, particularmente, não concordo com essa classificação. Porque se eu divulgo, de um modo geral, que estudar no Canadá é uma possibilidade de imigração, eu estou afirmando que quem estuda no Canadá imigra. Quando, na realidade, estudar no Canadá não significa que a pessoa vai imigrar, né? O que acontece? Por conta da regra de imigração estar muito mais difícil, mais disputada, mais exigente, a tendência de estudar no Canadá, ela já vem acontecendo desde meados de 2008, quando o Canadá criou, na época, a categoria do Canadian Experience Class. Só que naquela época, realmente, a categoria do Canadian Experience Class, ela foi criada com o intuito de beneficiar estudantes que se graduavam no Canadá. Só que ao longo desses quase 10 anos, o Canadá veio mudando as regras, inclusive do Canadian Experience, que agora também entra no mesmo grupo do trabalhador qualificado, né? Porque antes o Canadian Experience Class beneficiava realmente quem estudava podia aplicar. Agora não. Uma pessoa que tenha estudado, trabalhado no Canadá, ela primeiro tem que ter certeza que ela se enquadra num processo de imigração, não importa se de fato ela se graduou no Canadá. Então, por isso que eu tenho um pouco de receio com relação a esse tipo de classificação e a forma como algumas pessoas divulgam isso de uma maneira, na minha opinião, até muito banal, né? Porque induz a pessoa a se programar e estudar no Canadá de uma maneira muito rápida. A pessoa acaba escolhendo estudar no Canadá. Às vezes, ela não pensa nas estratégias antes. Então, eu já tenho uma maneira um pouco diferente na hora de avaliar esse prisma. O que acontece? São pouquíssimas as categorias de imigração que a pessoa pode se beneficiar do fato de ter se graduado para aplicar para a imigração, né? Por exemplo, se a gente pegar a categoria de Ontário, eles têm realmente um processo específico para quem se gradua, por exemplo, em mestrado na província de Ontário, né? E PhD, mas não são todas as províncias que a pessoa, porque se formou, já tem uma condição automática para formalizar um processo de imigração. Brasileiros, são poucos os brasileiros que até conseguem imigrar nessa categoria do PNP de Ontário, porque não é muito fácil o nível de mestrado, a pessoa precisa ter um inglês muito avançado e até o próprio custo. Mas, enfim, o que acontece com relação a estudar no Canadá? A ideia de estudar no Canadá, eu acho ela super válida, acho interessante a estratégia realmente de vir estudar no Canadá, até para você ter uma experiência no Canadá, ver como que é viver no Canadá, o custo de vida, o estilo de vida, a cultura, a comida, o clima, porque às vezes a pessoa vai num impulso, escolhe um curso, às vezes até numa cidade que ela não se identifica com aquela cidade, então pode ser interessante usar a ideia do estudo para fazer um intercâmbio, digamos assim, sozinho com a família, se a pessoa é casada e tem filhos. Agora, o que acontece?
eu já tenho uma maneira eu já tenho uma opinião com relação ao estudo no Canadá versus imigração, que é o seguinte: a ideia de estudar no Canadá, eu acho ela muito interessante se a pessoa tem capital e ela sabe dos riscos que ela está correndo. Por quê? Justamente porque ela vai tentar melhorar o perfil dela para poder tentar fazer algum processo de migração que, na realidade, a gente ainda não sabe qual é. Por quê? Porque se uma pessoa consegue o visto para estudar, por exemplo, na Centennial College, ela vai fazer um college de 2 anos, eu não tenho como assumir que essa pessoa vai emigrar. Por quê? Porque eu não sei o que vai acontecer com ela ao longo de 2 anos no Canadá, qual é a trajetória que ela vai conseguir construir. E quando ela se formar, eu também não posso afirmar quais empregos ela terá, em quais NOCs ela vai conseguir trabalhar, porque a gente sabe que não é todo NOC que pontua para a imigração. Então, qual que é a minha linha de raciocínio? A ideia de estudar no Canadá é excelente, né? Se a gente considerar que o Brasil está em crise e que, às vezes, uma pessoa da classe média pode proporcionar a ideia de levar a família e passar um tempo no Canadá, e essa pessoa vai poder melhorar suas qualificações, melhorar o inglês, ter uma vivência internacional, e a gente acredita que se ela tiver uma vivência muito interessante com o marido ou com a esposa, esse casal teria grandes chances de colher frutos interessantes dentro do Canadá que a gente acredita que ajudariam para a imigração. Agora, o que eu acho importante pensando no visto de estudos? Tem acontecido nesses últimos meses, eu estou estranhando o número de consultas que eu tenho feito com pessoas que falam com muita propriedade sobre o Canadá sem nunca ter viajado para fora do Brasil. Eu acho isso perigoso, porque é muito importante a pessoa saber onde ela está se colocando, não é? Assim, ela se programar, ela saber o custo de vida no Canadá, ter uma noção se vale a pena ela se matricular no college agora, ou talvez segurar e aplicar para daqui 6 meses para juntar mais dinheiro, ou melhorar um pouco mais o inglês para não ficar muito atrelado ao pathway, né? E, sobretudo, até fazer uma viagem para o Canadá exploratória, justamente para decidir aonde estudar, que curso fazer, a carga horária daquele curso, né? Então, geralmente, quando um cliente ele quer o meu auxílio desde o começo, ou seja, ele quer, primeiro, que eu avalie a qualidade dele de perfil, para, em cima disso, então, a gente traçar a estratégia de estudos. Na minha opinião, ela é uma estratégia que, para mim, eu acho que passa mais segurança para o cliente. Por quê? Porque na consulta eu explico para o cliente o que ele teria de frágil no perfil dele, eu verifico que curso e a cidade que poderia ser interessante. Porque, às vezes, não é interessante mandar um cliente para Toronto. Por quê? Porque o processo de Ontário, ele é difícil. Às vezes aquela pessoa já não se beneficia muito pela questão da idade, então você pode mudá-la para uma província menor, que use sistema de pontos, mas que com a idade dela ela não é tão prejudicada. Ou, se ela ainda tem um nível de língua muito deficiente, primeiro se dedicar à língua para depois ir atrás do college, porque senão ela fica atrelada àquele pathway e aí nem o estudante nem o cônjuge pode trabalhar. Então, eu tenho feito muita consulta com pessoas que não têm experiência internacional, que não viajaram para fora do Brasil, que não visitaram o Canadá. Eu não estou afirmando que quem visita o Canadá vai resolver todos os problemas, mas eu acho que ele pode ser fundamental para a pessoa tirar as conclusões dela e decidir se ela já vai se matricular para um college de 2 anos, se ela vai fazer uma pós, se ela vai fazer um co-op, se talvez ela vai estudar a língua, se ela vai fazer um preparatório do IELTS, porque o que eu percebo dos clientes que eu tenho um contato mais íntimo, que clientes que se programam e vão para o Canadá com mais realismo têm mais sucesso no processo de imigração. Porque a gente sabe que muita gente está usando a ideia de estudar no Canadá
e para poder sair do Brasil, para ter a oportunidade de melhorar o perfil, para fazer mais pontos para Express Entry. Mas, na minha ótica, o candidato, o cliente, ele deveria estar olhando para duas direções. Express Entry e já se focar no processo de província. Justamente para ele não ficar refém só do Express Entry. Por quê? Porque Express Entry não é ele que aplica. Ele dá entrada se o governo do Canadá o convidar. Então, uma pessoa fala assim, Maria Jo, mas e se eu... vou fazer um college, eu quero aplicar quando eu estiver no college. Só que assim... Você sabe se o teu perfil é bom? Será que um ano de college para você vale a pena? Será que vai fazer um de 2? Se você tem uma alta qualificação acadêmica, será que não vale a pena você fazer um mestrado? Até para você criar um networking que seja do seu nível? Então, eu sou um pouco mais dessa linha, né? Eu acho importante o cliente saber esses pontos. E mais uma questão, a gente não pode esquecer que a pessoa que quer estudar no Canadá, ela vai passar por uma análise muito rigorosa no consulado do Canadá. Então, às vezes, a pessoa, ela até teria chances de conseguir o visto, mas ela faz um preparo do processo de uma forma que deixa muito claro no pedido que ela ainda não está pronta. Infelizmente, por conta da nossa situação no Brasil e o desespero da classe média em querer sair, muitas pessoas estão aplicando, na minha opinião, não muito preparadas, e o reflexo está aí, não sou eu que estou dizendo. O Consulado do Canadá tem um índice de recusa muito alto nesses últimos 2 anos. Eu estou falando aí, em torno de 50% dos casos estão sendo recusados. Eu não tenho recusa, tá? Sei lá, o ano passado deve ter tido um caso recusado de estudos, talvez 2, porque as pessoas que fazem um pedido de visto de estudos comigo, a grande maioria quer que eu estude o perfil delas primeiro. Então, eu me preocupo mais com a estratégia de ver se o perfil delas é coerente com o curso que quer fazer e, sobretudo, pensando em como vamos tentar convencer o Consulado Geral do Canadá. Eu acho que estudar no Canadá, independentemente da imigração, é uma experiência maravilhosa, né? Acho que viver fora do Brasil, não importa por quanto tempo, faz a gente ter um crescimento pessoal e profissional. Eu acho que isso dá muita fortaleza para a gente se sente mais forte, a gente consegue ver como a gente é capaz de correr atrás quando a gente não está na nossa casa. Eu viajo desde os meus 19 anos de idade, eu já estudei fora com 19 anos, então eu vejo como isso mudou até a minha visão de mundo. Mas eu acho que o preparo é fundamental. Nosso dinheiro no Canadá não está valendo nada. Eu estou aqui agora no Canadá, eu cheguei em Ottawa, agora vou passar férias aqui, eu passo o verão aqui, eu gosto muito de passear e ver como está o Canadá, custo de vida, e assim, o dólar nesses 10 dias que eu cheguei, ele aumentou, né? Chegou a quase 3,10. Quer dizer, para a gente está muito caro. E tem pessoas que passam dificuldades no Canadá financeiras justamente porque não fizeram esse planejamento. Já tinha falado no outro vídeo que eu tenho uma linha um pouco mais conservadora, né? Eu acho que o cliente ele tem que entender a realidade de estudar no Canadá no sentido dele se preparar. Por quê? Porque às vezes a pessoa está muito afoita com a ideia do college, mas ela não traçou uma estratégia, né? Então, por exemplo, uma pessoa que nunca saiu do Brasil, que às vezes não tem nem passaporte, ela diz que quer fazer um college em Nova Escócia, né? Então, assim, precisa ver, tem que traçar isso muito bem, né? Não estou falando que uma pessoa ela não pode estudar em nenhum lugar do Canadá ou num lugar específico. Não, a pessoa pode tentar estudar em qualquer lugar. Mas, assim, veja, por exemplo, o que tem em Nova Escócia. Como que é o mercado de trabalho? Se eu for fazer um college, qual categoria que eu vou tentar me enquadrar se de fato eu tiver sucesso em Nova Escócia? Ver os pré-requisitos da categoria de Nova Escócia, por exemplo, para quem estudou, trabalhou, para você ter uma noção, se chegar naqueles pré-requisitos,
é uma coisa muito difícil, porque às vezes você está visando uma categoria de imigração que você acredita que você vai chegar naqueles pré-requisitos, e às vezes pode ter um ponto daquela categoria que ela é um enrosco para você, né? Eu fiz uma consulta há uns 3 meses atrás com uma cliente muito interessante. Ela veio estudar em Vancouver e a empresa que ela escolheu, ela não fez nenhum tipo de planejamento. Ela estava perdida no Canadá. Ela já estava morando aqui há 8 meses, não aprendeu nada de inglês, ela não sabia nada de imigração. E quando eu comecei a falar dos programas de PNP, até de British Columbia, ela viu que para ela ia ser difícil. E agora até estou tirando ela de British Columbia e vou jogar ela em outra província, porque ela até já me assumiu que ela não é boa no inglês. Então, eu acho interessante tentar ver os pontos, digamos, frágeis que eu tenho, para eu ter noção que se eu chegar no Canadá pensando na ideia de estudar, eu vou tentar me focar naqueles meus defeitos, né, nas minhas fraquezas, para eu poder realmente chegar naquela categoria que eu estou visando. E óbvio, se calhou que eu tive uma experiência fantástica no Canadá e que eu consegui coletar muitos pontos, eu também posso ter grandes chances no Express Entry. Mas eu resolvi fazer esse vídeo não afirmando que estudar no Canadá não é uma estratégia para imigração. Sim, é. Mas falar que quem estuda imigra, na minha opinião, é um termo errado, porque a gente não pode garantir que uma pessoa imigraria pelo estudo. Por isso que os meus clientes, eu sempre digo a eles, se você tem condição de criar o seu perfil para Express Entry, qual é o prejuízo que você vai ter com isso? Nenhum. Deixa ali ativo. A gente nunca sabe o que pode ter no teu perfil que chame a atenção do Canadá. É uma boa maneira de você se testar. E nesse meio tempo, você vai vendo um curso que tem a ver com a sua personalidade, com o seu perfil profissional, com a sua situação financeira, que é importante, mas você chega no Canadá sabendo o que tem que fazer. Né? Você já chega no Canadá mais proativo. Você não chega no Canadá perdido, não é? Então, por isso que eu queria fazer esse vídeo. Quando eu comecei com a MJ Consultoria, eu não tinha nenhuma intenção de mexer com estudo na questão de intercâmbio, mas por conta dos clientes, de 10 clientes que me procuram, eu diria que pelo menos 8 querem estudar no Canadá porque precisam melhorar o perfil, então eu acabei me envolvendo mais. Eu tenho parceria com muitas escolas, né? Tem uma colega que me ajuda com a matrícula dos meus clientes. Então, ao longo desses últimos 2 anos, mandei aí algumas centenas de pessoas para o Canadá. E todas estão se saindo muito bem no Canadá, porque se planejaram, sabem o que precisam melhorar, e eu acho isso importante. O que eu quero deixar claro no vídeo é que eu não quero que um cliente não tenha sucesso. É justamente o contrário. É ele saber aonde ele está se metendo para ele se preparar. Então, às vezes, ele está desesperado para começar um college agora em setembro e talvez para ele pode ser mais interessante esperar até janeiro, porque ele precisa só 1 mês para melhorar o inglês. Ele vai receber uma quantia em dinheiro que vai fazer diferença para ele, né? Talvez ele vai visitar o Canadá porque ele estava inseguro com aquela localidade. Então, às vezes eu acho que a gente pode começar por um plano menos audacioso, para quê? Para a pessoa ter certeza que ela quer aquilo. Aquela cidade, aquele curso, não é? Então, esse é o meu ponto de vista. Eu sei que algumas pessoas por aí não concordam, mas, enfim, não dá para ser unânime, isso realmente é fato, mas eu me sinto muito tranquila na minha postura com relação a dar a minha opinião sem florear nada. Eu acho muito importante. Eu venho para o Canadá todos os anos, né? Muita gente me pergunta por que eu não moro aqui, apesar de eu adorar o meu trabalho e adorar o Canadá. Eu tenho um problema com frio. Então, eu sei que eu não poderia vir agora para o Canadá. Eu tenho um problema muito com frio. Então, eu sei da minha deficiência.
Então, assim, eu venho todo ano para cá, eu visito meus clientes para ver como eles estão, eu vejo como está o custo de vida, como está o estilo de vida do Canadá, como está o custo de vida no Canadá, e todo ano eu volto para o Brasil com alguma impressão a mais sobre o Canadá. Eu acho isso muito importante, porque a gente está passando por uma fase de muita dificuldade no Brasil, e, sobretudo, o nosso dinheiro não está valendo nada em lugar nenhum. Então, eu acho que dá para estudar no Canadá, dá para melhorar o perfil do candidato, sim, desde que ele esteja ciente do que ele precisa melhorar, porque nesses últimos meses eu já tenho feito consultas com pessoas que estão dentro do Canadá e que não melhoraram o seu perfil. Então, é muito importante para que você saiba gastar o seu dinheiro e você chegue no Canadá sabendo exatamente quais as tuas ações para você não perder tempo e chegar no sucesso da melhor forma possível. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Eu não estou de férias. Como eu trabalho virtualmente, eu estou trabalhando normalmente. Eu começo a trabalhar já às 6 da manhã, trabalho até umas 9. Então, estou atendendo, fazendo tudo igual, e pode mandar e-mail, estou respondendo os e-mails no mesmo dia, ajudando com a escola, com as consultas, com meus processos, tudo as usual, tudo igualzinho. A questão da idade. Então, a idade, dependendo do Express Entry, pode ser um ponto-chave, realmente. Aí é que a programação do estudo é importante, não é? Então, para que eu vou mandar uma pessoa de 50 anos fazer um college em Ontário? Talvez não seja uma boa estratégia. Por quê? Porque Ontário tem um programa disputado. Às vezes é melhor ele ir para uma outra província que use um sistema de pontos maleável, né? Então, sei lá, vamos pegar um exemplo. Prince Edward Island. Se eu não me engano, Prince Edward Island até 49 anos, eu talvez estou falando minha memória, tá? Não sei se é 49 ou 59, mas de qualquer maneira é diferente do Express Entry. O candidato não perde pontos. Então, para que eu vou mandar ele para Ontário? Não é? Então, assim, para ele ganhar pontos para Express Entry, vai depender do curso que ele vai fazer. Então, às vezes, uma pessoa qualificada, é melhor ela fazer um mestrado, por exemplo. Ou, de repente, fazer um college numa outra província, me baseando no sistema de pontos ou nos pré-requisitos que aquela província tenha, para não ficar mandando um cliente de 45, 50 anos fazer co-op em Toronto, não é? Então, é justamente isso que eu acho importante averiguar. Realmente, o Express Entry é um sistema muito cruel, eu sempre digo isso, o Express Entry é um sistema muito cruel para o pessoal na sua faixa aí dos quarentões, não somos velhos, mas para o sistema do Express Entry já ficamos em muita desvantagem. Aí o ideal seria ver o perfil do cliente, inclusive ver o quanto ele tem de dinheiro, porque às vezes ele tem um capital interessante que dá para a gente talvez bolar um outro plano, não é? Então, teria que ver o perfil do cliente, porque não adianta eu só me focar na idade, eu tenho que me focar no perfil profissional dele, no perfil acadêmico, quantos filhos ele tem, quanto dinheiro ele tem. Porque, às vezes, o cliente quer fazer muita coisa, mas precisa melhorar a parte financeira. Então, por isso que é importante fazer a consulta, porque a gente pode fazer uma triagem para ver o que seria importante. Na verdade, assim, é diferente. Se você está falando do MBA executivo, para aqueles executivos, o MBA mesmo, ele é caro, tá? Curiosamente, nem cidadão canadense faz MBA. É muito caro, são poucos o que fazem. Agora, se você está falando do MBA como um Master Degree, um mestrado, dependendo da província, não é tão caro. Aí é que pode ser interessante usar a estratégia do mestrado, por exemplo, dependendo da idade ou da formação acadêmica do candidato. Óbvio que o college, custo-benefício, ele é mais interessante se a gente comparar com os cursos de graduação nas universidades, mestrado, doutorado, e o MBA, o executivo, ele é muito interessante para candidatos que são muito qualificados, que são do ramo, que são executivos realmente, né? E que até querem estudar no Canadá, mas querem ter uma vivência nesse mundo executivo. Mas
gasta-se muito dinheiro, aí, de novo, teria que ver o perfil do cliente para ter uma noção se realmente valeria a pena ele pensar na questão do MBA. Mas aí você pode me mandar um e-mail que a minha colega pode passar para você algumas cotações, se você quiser ter uma noção básica de valores. Então é isso, gente. Eu queria deixar aqui meu agradecimento. Eu não quero fazer um vídeo longo para não ser muito cansativo. Se vocês quiserem mandar mensagem pelo Facebook de propostas sobre palestras, não, desculpe, sobre vídeos, podem me mandar. Eu não quero fazer vídeo como muitas pessoas fazem por aí, porque fica tudo muito igualzinho e, assim, acho que fica tudo muito robotizado e eu também não gosto disso. Então, eu vou pensar em algum tema que possa ser interessante para discutir com vocês, mas vocês podem mandar mensagem pelo Facebook, se vocês quiserem algum assunto específico para a gente abordar num outro vídeo qualquer. Então é isso, gente. Obrigada, boa noite. Para quem está no Canadá, daqui 2 semanas já temos aí o Canada Day. Se tiver algum cliente que esteja por aqui que queira tomar um café, pode me mandar uma mensagem. E obrigada por me prestigiar novamente no vídeo. Sei que tem algumas pessoas que estão torcendo por mim, porque para mim tudo isso é muita novidade. E como vocês podem ver, eu faço tudo sozinha, eu não tenho uma equipe, não tenho um time, sou eu que trabalho, que respondo os meus e-mails, que faço meus casos, que faço aqui meu cenário, que faço a minha maquiagem, e agora estou apoiando aí um pouquinho para fazer as lives, tá bom? Na verdade, eu teria que ver os detalhes, não seria interessante falar isso agora de Alberta, porque tem que ver todos os detalhes. Mas se você tiver dúvida, manda para mim, que hoje eu estou falando um pouquinho mais realmente sobre estudos, tá bom? E boa noite e obrigada.